E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor João e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre cálculo de constante de equilíbrio. Espero que vocês estejam todos bem aí e bora para nossa aula. Pessoal, então dando sequência à nossa aula sobre equilíbrio químico, hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre o cálculo de constante, né, que é o KC, e vou passar algumas situações que a gente não viu na aula passada, beleza? Então bora lá. Primeiro exemplo, deixa eu só arrumar aqui o meu apontador a laser. Aí. Beleza. Nosso primeiro exemplo, então, o exemplo da PUC, que fala o seguinte: o equilíbrio envolvido na formação da chuva ácida está representado pela equação. Então, 2SO2 mais O2 produzindo, no equilíbrio químico, 2SO3 gasoso. Em um recipiente de 1 litro foram misturados 6 mols de dióxido de enxofre e 5 mols de oxigênio. Depois de algum tempo, o sistema entrou em equilíbrio, né? O número de mols de trióxido de enxofre medido foi 4. Então, no início da reação, nós temos 6 mol por litro de SO2 e 5 mol por litro de oxigênio. E no final, ou seja, quando atingir o equilíbrio, não que é o final, né? No momento em que atinge o equilíbrio, ele tem 4 mol por litro. É até importante eu ressaltar isso, que é o seguinte: quando a reação atinge o equilíbrio, não significa que ela acabou, tá? Ela continua acontecendo, só que a velocidade de formação de produto e de reagente fica igual, tá bom? A reação não acaba, ela continua, porém, ela fica em concentrações constantes, beleza? Então, nós temos aqui informações do início da reação e do estado de equilíbrio. O valor aproximado da constante de equilíbrio é, beleza? Espero que vocês não tenham ouvido aí essa moto que acabou de passar, tá? Seguinte, então nós temos aqui a reação, né? 2SO2 gasoso mais O2 gasoso formando 2SO3 gasoso no equilíbrio, né? E aí eu coloquei aqui uma tabela. Primeiro eu queria que vocês analisassem só o que está em vermelho, tá bom? Depois a gente vai falar sobre a outra parte. Então aqui eu coloquei, podem ver nessa tabela, eu coloquei início, reação e equilíbrio. Então no início da reação eu tenho 6 mol por litro de SO2, 5 mol por litro de O2 e não tenho nada de SO3. O exercício fala que no início da reação só tem 6 mol por litro de SO2 e 5 mol por litro de O2. Não fala nada sobre SO3, ou seja, nós não temos nada de produto no início da reação. E aí lá no equilíbrio químico, nós temos a presença de 4 mol por litro, né, de SO3. E o exercício não fala nada nem sobre o SO2 e nem sobre o O2, tá? A gente vai falar depois. Então, o que a gente tem que pensar aqui? Primeiro, o SO3 ele sai de zero do início da reação para 4 mol por litro. Ou seja, durante essa reação química aqui, foi produzido 4 mol por litro de SO3, né? Porque ele saiu de 0 para 4. Então, na reação, produziu 4 mol por litro. Lembrando que produtos são formados, né? E reagentes são consumidos, tá bom? Então, o que a gente tem que fazer agora? A gente vai ter que olhar para a estequiometria da reação, tá? Por quê? Porque quando na reação química são produzidos 2 mols de SO3, são consumidos ao mesmo tempo 2 mols de SO2. Ou seja, se na reação eu tive uma produção de 4 mol por litro de SO3, eu vou ter o consumo, né, de 4 mol por litro de SO2. Né? Produz 2, reage 2. Produz 4, consome 4, né? Reage 4. Beleza? Agora veja bem, aqui ó, a cada 2 mols de SO2 que reagem, 1 mol de O2 reage. Né? Ou seja, a quantidade de O2 que é consumida é sempre a metade em relação à de SO2 consumida. Né? Então, se aqui consome 2, aqui consome 1, então se aqui consome 4, aqui consome 2. Beleza? Então, retomando. No início eu tenho 6 mol por litro e 5 mol por litro, e aqui eu não tenho nada. No equilíbrio, eu tenho 4 mol por litro de SO3, ou seja, a gente nota que aqui saiu de 0 para 4, então foi produzido 4 mol por litro aqui. Né? Aqui na reação, a gente tem que olhar lá em cima. 2 para 2, então esse aqui produz 2, aqui consome 4. 2 para 1, então esse aqui consome 4, aqui consome 2, sempre a metade. Beleza? Então, ó, de 6 mol por litro,
consumiu 4. Então, no equilíbrio, sobrou 2. De 5 mol por litro, consumiu 2. Então, no equilíbrio, sobrou 3. De 0 mol por litro, a gente já sabe que produziu 4. Então, no equilíbrio, nós temos 4 mol por litro. Beleza? Então, lembrando que reagentes são consumidos, enquanto que produtos são formados. Gente, se eu quero calcular o valor da constante de equilíbrio, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que jogar lá na constante de equilíbrio os valores de Kc, beleza? Então, o Kc sendo o SO3 ao quadrado sobre SO2 vezes O2, SO2 ao quadrado vezes O2, né? Nós temos 4 ao quadrado dividido por 2 ao quadrado vezes 3, ou seja, 16 sobre 12, né? 16 sobre 12 é igual a 1,33. Então, o que eu fiz? Apliquei a constante de equilíbrio nessa reação, substituí os valores que estão em equilíbrio, né? E achei o valor do Kc, certo? Vamos aqui para o segundo exercício. Em um recipiente de 1 litro, colocou-se 1 mol de PCl5 e supondo o equilíbrio a reação aqui, PCl5 produzindo no equilíbrio, né, PCl3 mais Cl2, em temperatura tal que PCl5 esteja 80% dissociado, calcular a constante de equilíbrio. Beleza. Então, o que o exercício me fala? Fiz aquela mesma tabelinha, ó, coloquei aqui os reagentes, né? E aqui coloquei início, reação e equilíbrio. Mesmo esquema da tabelinha passada, tá bom? Então tá. Em um recipiente de 1 litro, colocou-se 1 mol de PCl5. Então, isso aqui é o início, certo? Então, aqui no início, eu tenho 1 mol por litro de PCl5. Ele falou alguma coisa de PCl3 e Cl2? Não falou nada. Ou seja, significa que eu não tenho nada de PCl3 e nada de Cl2 no início da reação. Beleza? E aí, o que acontece? Ele fala que esse PCl5 está 80% dissociado, ou seja, desse 1 mol por litro inicial, 80% reagiu, 80% dissociou, né? E a gente sabe que 80% de 1 é 0,8. Então, aqui, ó, são essas as informações que o exercício passa, que eu tenho 1 mol por litro aqui, 0 e 0, e que dissociou 80% do PCl5, ou seja, desse 1 mol por litro consumiu 80%. Beleza? Então, aqui, sabendo que a reação química é 1 mol para 1 mol para 1 mol, se aqui consome 0,8, aqui vai produzir 0,8 e aqui vai produzir 0,8. Lembrando que aqui produz por quê? Porque ele é produto, né? Produto produz e reagente consome, tá bom? Então, aqui, de 1 consumiu 0,8. No final, então, sobrou 0,2 mol por litro. De 0 produziu 0,8. No equilíbrio, final não, né? No equilíbrio sobrou 0,8. De 0 produz 8, no equilíbrio nós temos 0,8. Beleza? Bora lá então aplicar. Então aqui o Kc vai ser o PCl3 vezes a concentração do Cl2 sobre o PCl5, né? Substituindo os valores no equilíbrio 0,8, 0,8 e 0,2, né? 0,8 vezes 0,8 dividido por 0,2, nós temos um Kc de 3,2, beleza? Pessoal, então é isso aí. Espero que vocês tenham compreendido a aula de hoje e a gente se vê na próxima, beleza? Um abraço e até mais. Valeu!